É um bom açúcar, né? É muito bom. É. Mas faz um mal danado, né? Dizem que é um viciante, inclusive. É. Na verdade, aquilo é a cocaína. Aliás, todos são 3 pós brancos terríveis, né? Cocaína, açúcar e trigo. Tá? Essas 3 coisas mais ou menos se equivalem em termos de prejuízo para a saúde. Caramba. E procurados que nem uma loucura aí. Pois é. O açúcar, que inclusive tem a sua condição legal, né? Como o trigo. O trigo está mais demonizado que o açúcar, né? Mas o açúcar na verdade, tentaram demonizar uma parte do trigo agora recentemente, que é o glúten. Que é o glúten, né? E o glúten, coitado, é a proteína do trigo, né? Na verdade, é a parte que você defende do trigo. Teria contraindicação em termos de saúde para pessoas que têm intolerância a ele, que não conseguem digerir, são as doenças celíacas da vida. Mas dietas que estão sendo jogadas aí no mercado, a Deus dará, a base de sem glúten e sem lactose, aí você corta exatamente as fontes de carboidrato, agem por outro caminho, né? Mas não pela retirada do glúten. E a retirada do açúcar? A proposta é o açúcar de todos os carboidratos que deseducam o eixo metabólico é talvez o pior deles, porque tem um índice glicêmico muito elevado, quer dizer, ele cai na corrente sanguínea com muita velocidade depois que você ingere. O poder de alterar a concentração de açúcar, de glicose do sangue de um indivíduo que acabou de comer um doce, qualquer coisa que contém açúcar, é muito grande. Isso deseduca o eixo de produção de insulina, porque provoca picos de concentração de glicose muito elevados. E o pâncreas, submetido a esses picos, ele acelera o eixo de produção de insulina e o indivíduo começa a hipertrofiar essa situação. E aí passa a responder com exagero de insulina a alimentos que não têm nenhuma culpa no cartório. Quer dizer, se eu tiver um pâncreas hiperativo causado pelo consumo excessivo e frequente de açúcar, num dado momento pode acontecer de eu ter uma resposta de insulina exagerada pelo consumo de uma fruta, de um legume, que teoricamente é um carboidrato bom, de absorção lenta. Mas o fato de acelerar a produção de insulina faz com que os alimentos todos que contenham carboidrato deixem de ser classificados como bons ou ruins, todos ficam ruins, pela hipersensibilidade do pâncreas. Você acha que o açúcar deve ser eliminado? Eliminar é uma coisa complicada, porque doce é bom, né? É sedutor, É sedutor. É fuga, enfim, a gente procura doce para satisfazer coisas lá do íntimo. Do ponto de vista nutricional é dispensável, mas do ponto de vista emocional talvez nem tanto. Muita gente é fixado nisso. Eu estou vendo aqui pela apresentação que a Bruna vai fazer, algumas opções de açúcar que eu nem conhecia. Por exemplo, esse açúcar de coco, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tá? Diz ela que tem um índice glicêmico mais baixo, né, Bruno? Isso se torna realmente uma opção interessante para os pacientes que sofrem na minha mão, né? Porque lá é gelatina dietética e PT saudações, né? Você tira o açúcar total mesmo. Eu tiro o açúcar, tiro todo o carboidrato, por causa dessa situação biológica em que o consumidor crônico de alimentos que têm índice glicêmico elevado, a gente classifica em 4 grupos. Açúcar, em primeiro lugar, a batata inglesa, tá? Que tem lá as indicações nutricionais dela, mas muito específicas, mais a inglesa do que qualquer outra. A batata baroa, inhame, batata doce, não tem tanto esse tipo de problema, mas a batata inglesa, o trigo e o leite, a lactose líquida do leite. Esses alimentos, eles têm o poder de deseducar a máquina. Como eles fazem parte da rotina alimentar da maioria de nós, né, desde menino, é de se esperar que num dado momento com o pâncreas desequilibrado, você tenha que fazer um processo de reeducação pancreática, e é para isso que serve essa dieta que está voltando à moda, né? Agora, recentemente, a capa da Time fala sobre os benefícios da gordura. Eu falo isso há 40 anos. Tá? Mas parece que estão voltando a falar que realmente a dieta que tem solução, que acaba com o problema, é a dieta com baixo carboidrato, com 0 carboidrato de início e depois com baixo carboidrato à medida que você reduz a massa. Está se revirando no túmulo é o Dr. Atkins, né? Porque, coitado, ele foi demonizado a vida inteira, né? A imprensa mundial acabou com esse sujeito. Né? O Atkins, ele achou um caminho fantástico há muitos anos. Achou, né? Esse caminho. É claro que ele priorizava a gordura, quer dizer, diferente de hoje, porque ele liberava se vangloriava bacon, de né? estar 30 anos sem comer carboidrato. Não é essa a ideia hoje de fazer um 0 carboidrato. Você reeduca o pâncreas para dar carboidrato para as pessoas e pagar o preço justo por elas. Então, afastar o carboidrato da vida ninguém consegue. Mas ele foi o pioneiro nisso. Foi o pioneiro. Agora, entre o açúcar e a gordura, o pior, sem dúvida, é o açúcar.
Porque, na verdade, essa gordura que a gente condena e que a gente quer se ver livre, que fica embaixo da pele, fazendo os pneuzinhos, etc., etc., ela não passa pela boca como gordura, ela passa como carboidrato. O carboidrato ingerido, que você não consegue utilizar de imediato para algum fim instantâneo, que seria o abastecimento da massa muscular, ele é transformado em gordura por uma questão de economia. Então, comer gordura não engorda. O que engorda, na verdade, é comer um carboidrato vivendo uma vida sedentária. Porque você não tem onde guardar o carboidrato que você acabou de comer, porque o músculo está sempre abastecido, aí ele vai virar gordura. E aí você tem o problema de se livrar dessa gordura. Gordura é uma maneira econômica fantástica de estocar caloria no corpo. Com 1 quilo de gordura, você estoca 9.000 calorias de energia. 1 quilo de açúcar dentro do músculo guarda 4.000 calorias de energia, menos da metade. E esse quilo de açúcar prende 2 litros d'água, ele pesa 3, e a gordura só pesa 1. Então é a maneira que o corpo descobriu de estocar o que você come de carboidrato e não usa. Bom, então sorvete é o pior alimento do mundo, né? Que é gordura com açúcar. Pode fazer um mal do capeta, mas que é bom, né? É delicioso. A gente fica driblando, né? Tem até umas maquininhas agora que joga fruta, sai com cara de sorvete. A gente fica brincando com essas coisas, né? Tem uma máquina sacolé, né? De uva, que frita, que não frita, né? É muita loucura, assim, a coisa não mergulha na gordura, mas sai que nem batata frita. A gente fica driblando, mas no fundo o açúcar é vilão desde muito tempo, né? O açúcar é vilão desde há muito tempo. E o trigo é vilão desde que ele foi inventado. Quer dizer, a história das doenças nutricionais, de conotação nutricionais no mundo, passa pelo momento em que o homem resolveu plantar o trigo. Tá? De lá para cá surgiram diabetes, hipertensão, gota, arteriosclerose, enfim. As pessoas começaram a sofrer disso daí, da época que o trigo foi colocado no mercado, né? Isso foi uma tentativa feita de produzir muito em pouca área. O trigo tem essa característica e é fácil tirar o trigo da plantação e botar na mesa. Então, elegeram o trigo alimento internacionalmente sustentador da fome, tá? Para liquidar com a fome. E ele trouxe problemas.